casa do Senhor, louvando, adorando. É muito gostoso, eu tenho certeza, esses momentos de louvor, de adoração, vão enchendo o nosso coração, vão enchendo as nossas vidas, e nós vamos sendo libertos, vamos sendo curados, vamos sendo tratados. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos amados irmãos, aos nossos visitantes. Estamos vendo algumas pessoas nos visitando. Com as máscaras fica até um pouco difícil, né? Mas as nossas boas-vindas. Nós queremos dizer que a partir deste domingo nós já retornamos com a escola dominical, ainda com algumas restrições. O uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, e pedimos a colaboração dos irmãos. Nessa semana que se passou, nós tivemos aí a oportunidade de abençoarmos o COPET, que é a União de Pastores de Teresópolis. Se reuniram aqui na igreja, tivemos aqui algumas autoridades. Foi um momento gostoso, foi um momento onde a nossa igreja pôde abençoar os pastores de Teresópolis. Eu trago aqui um abraço de todo o COPET para a nossa igreja. E como sempre, né, as nossas irmãs, as irmãs da equipe Maná, deram um show, né? Os pastores que aqui estiveram ficaram muito felizes e entusiasmados com a recepção que tiveram. Glorificamos o nome do Senhor. Eu não podia deixar de fazer esse comentário. O nosso prefeito estava presente, foi muito bem recebido, gostou muito da recepção, e se sentou à mesa comigo e eu o indaguei quanto ao posicionamento do nosso conselho, viu? E na presença de 3 ou 4 pastores, disse a ele que o nosso conselho entendeu suspender os trabalhos não pelo decreto municipal, que entendíamos não ter autoridade para fechar a igreja, não pelo decreto estadual, mas por uma visão espiritual e social, baseada no artigo 5º da Constituição, baseada no decreto presidencial que torna a religiosidade, o culto, como atividade essencial. Quando acabei de fazer minha narrativa, adivinha qual foi a resposta dele? O pastor está coberto de razão. E aí ele disse, inclusive, foi por isso que não houve nenhum decreto municipal fechando igrejas. Então, só para dar esse esclarecimento aos irmãos, para que toda a igreja tenha conhecimento que o nosso conselho tomou as medidas necessárias, amplamente legais e, inclusive, recomendadas pelo nosso próprio prefeito. Então, fica aí esse esclarecimento aos irmãos. Isso aconteceu nessa terça-feira, na presença de 4 outros pastores. Acho que o prefeito até gostou da minha interpretação jurídica, viu, queridos? Que ele sorriu tanto. Amados, quero convidar as crianças para estarem descendo para o seu culto particular, e nós abençoamos em nome de Jesus os nossos pequeninos, glorificamos o nome do Senhor pela vida deles. Queremos lembrar os irmãos que no terceiro domingo pela manhã nós teremos o almoço missionário. Se você ainda não pegou o seu ticket, ao final do culto, apanhe o seu ticket. A lista está com a irmã Hilde, aquela lista onde nós vamos estar fazendo as doações. Então procure a irmã Hilde. Esse almoço tem como propósito abençoar nosso trabalho missionário e será uma grande bênção, viu, queridos? Em nome de Jesus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Hoje pela manhã expusemos um trecho do capítulo 13. Gostaria que você abrisse no capítulo 15. João, Evangelho de João, capítulo 15. E eu farei a leitura deste texto do verso 1 ao 8. Acompanhem comigo. E diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto,
ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos repetir o verso 8, todos juntos? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Feche os seus olhos. Pai, na Tua presença nos encontramos, e ansiando ouvir a Tua voz, e ansiando ter o Teu Espírito Santo iluminando os nossos corações, nós pedimos a Ti, exerce a Tua misericórdia, Pai. Exerce a Tua graça, Senhor. Abre os céus sobre esse lugar, toma as nossas vidas, Pai. Senhor, que a nossa estada aqui nesta noite não seja, ó Pai, uma mera estada corriqueira, mas, Senhor, uma estadia transformadora, Pai querido. A Tua palavra é poderosa, o Senhor nos ama, o Senhor tem propósito. Então, ó Pai, aquilo que em nós impede-nos de ouvir a Tua voz, lança fora, Pai. E que os nossos corações aptos, preparados, ó Pai, estejam, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Não a minha palavra, Pai, a Tua palavra. E que em o nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, aplique em nosso coração as Tuas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o que Deus espera de você? Você já viu que, via de regra, nós chegamos na casa de Deus na expectativa do que Deus vai fazer por nós? E Ele é nosso Pai, nos ama, tem todo o poder, os céus e a terra a Ele pertencem. A palavra até diz que se Ele tivesse alguma necessidade, não nos diria. Essa palavra está lá no Salmo, eu custei entendê-la. Vou abrir um parênteses aqui. Você já viu quando você vai conversar com alguém e a pessoa começa a contar suas necessidades, né? Isso denota uma certa necessidade, uma certa dificuldade, um certo desafio, um obstáculo, até uma fraqueza. Imagine que Deus contasse para nós as suas necessidades. Ora, mas a palavra diz que se Deus tivesse necessidade, não nos diria. Dele é o mundo, a sua plenitude, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o grande eu sou, Ele é o príncipe da paz, Ele fez o mundo e tudo que nele há com o poder de sua palavra. Esse é o nosso Deus. E a gente vem à casa do Senhor e a gente vem na expectativa de ouvir Deus falar, e Deus fala, e Deus quer falar contigo essa noite, e a gente vem na expectativa de ver o que Deus vai fazer, e Deus faz e quer fazer na sua vida nessa noite, e a gente vem na expectativa de receber aquilo que Deus tem para nós, e Deus tem. Mas você também deveria vir à casa do Senhor na expectativa de entender o que Deus espera de você. Porque apesar dele não ter necessidade, não compartilhar conosco suas necessidades, não depender de mim e de você, Ele espera algo grandioso de nós. E a gente foi acostumado a viver uma vida buscando a Deus para saber o que Ele pode fazer por nós. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus também para entender do próprio Deus o que Ele espera de nós. Esse texto que acabamos de ler é conhecidíssimo, é o coração do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. O meu Pai é o agricultor. O ramo que está ligado em mim e não der fruto, Ele tira e lança fora. Nós conhecemos bem o texto.
É interessante que quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, nós precisamos fazer algumas perguntas ao texto. E a primeira é, ora, para ter uma videira verdadeira, tem uma videira falsa. Tem uma videira que não é verdadeira. Jesus estava, amados, utilizando-se da palavra do profeta Isaías no capítulo 5, e especialmente os versos de 1 a 4, onde há a narrativa do profeta sobre a canção da vinha, e a palavra vai dizer, o meu amado tem uma vinha. O meu amado, plantou uma vinha em um outeiro, em uma terra fertilíssima. E o profeta vai dizer que essa pessoa, que é a figura de Deus, que plantou uma vinha, sachou a terra, quer dizer, arou a terra, sulcou a terra, preparou a terra, e também escolheu as vides, escolheu as melhores sementes das uvas, daquelas parreiras mais bonitas, e das melhores sementes ele separou e plantou as sementes. E não apenas sachou, arou e plantou sementes escolhidas, mas ele edificou alguns muros, algumas cercas, para proteger aquela vinha. E ele também cavou alguns drenos, ele fez alguns lagares para reter água para aquela vinha. Eu gosto de dizer aos irmãos que nasci na roça, minha família, há algumas gerações, há muitos anos, e algumas gerações mexe com café, e que cultivo difícil é o café. Camarada planta alface, em 3 semanas produz. Camarada planta feijão, em 3 meses produz. Camarada planta milho, em 3, 4 meses produz. O cara planta café, leva 3 anos para produzir. É difícil. Você tem que preparar a terra. Você tem que estercar, você tem que capinar, você tem que arar, você tem que cuidar. Você tem um manejo tão grandioso. E algumas vezes acontece, depois de 3 anos de muito trabalho, o resultado ser negativo. Que coisa terrível. O profeta Isaías, no capítulo 5, está fazendo a metáfora de Deus, o dono de uma vinha, que plantou em uma terra fertilíssima, sementes especiais, e uma terra arada, e ele fez lagares, e ele cercou, e ele protegeu, e o resultado, sabe o que foi? Uma vinha má. Sementes boas, dando um fruto ruim. E o Senhor vai dizer através da boca do profeta Isaías no capítulo 5, que essa vinha má, que produz uvas mirradas, ruins, é Israel. Que os ramos são Israel. E agora Jesus, então, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, não é Israel a videira verdadeira. Vou abrir um outro parênteses aqui. Entender a escatologia vai fazer toda a diferença no sentido da nossa visão espiritual. Tem muitas pessoas achando que Israel, eu aponto para lá porque segundo o meu senso geográfico, a Ásia deve estar para lá. Israel é a videira do Senhor. Não, querido. A videira verdadeira é Jesus. Está escrito aqui. E quem são os ramos? Os ramos somos nós. E quem é o agricultor? O agricultor é o Pai. A videira não é Israel físico, absolutamente não tem nada a ver com Israel físico, a despeito das bênçãos destinadas a Israel. Porque Israel, na verdade, é uma videira que não produziu o resultado pretendido pelo Senhor. O Senhor escolheu o povo, o Senhor então sachou a terra, escolheu as sementes, fez lagares, Ele colocou cercas de proteção, mas o resultado foi ruim. E na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho, encarnado, despido de sua glória, e agora, antes de ser assunto aos céus, ele se revela aos seus discípulos, dizendo, eu sou a videira verdadeira, o propósito de Deus vai se cumprir através de mim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, e vocês são os ramos. É interessante, queridos, que eu comecei dizendo, qual o propósito que Deus espera de nós? Deus tem um propósito para todos nós, e sabe qual é? Frutificar, dar frutos.
dar frutos para a glória de Deus. O propósito de Deus para nós é frutificar. E vamos pensar, se uma laranjeira produz laranja, se uma macieira produz maçã, se uma figueira produz figos, e se a videira, que é Cristo, e nós somos os ramos, nós precisamos produzir o quê? Cristo. Beira a heresia, né? Nós precisamos produzir Cristo. E Cristo precisa ser produzido primeiro em nós. Porque na medida com que nós estamos ligados nessa videira verdadeira, que é Jesus, nós vamos tendo dentro de nós, vamos recebendo dentro de nós a formação de Cristo, do caráter de Cristo, do brilho de Cristo, do amor de Cristo. Por isso nós precisamos ser vistos pelo mundo como pequenos cristos. E depois de Cristo ser formado em nós, através de nós, Cristo vai ser formado nas pessoas que nos rodeiam, porque o amor de Cristo constrange o arrependimento. Porque a unidade da igreja, o amor entre os irmãos, a caminhada na fé, a solidez da palavra de Deus, vai mostrando ao mundo que de fato Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado dele para salvar, e as pessoas vão se quebrantando através do que Cristo faz em nós, porque Cristo quer fazer em nós para fazer através de nós. É interessante, queridos, que se o propósito de Deus é que nós frutifiquemos, se o propósito de Deus é que nós estejamos dando fruto, e se Cristo é a videira, e logo, se Cristo é a videira, o fruto deve ser Cristo, que fruto, pois, tecnicamente, propriamente dito, seria esse? É muito interessante que, quando Jesus estava sendo, um capítulo antes, capítulo 14, Jesus estava perto de ser assunto aos céus. No capítulo 14, verso 16, Jesus diz assim: olha, eu roguei ao Pai que vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. É interessante que essa palavra, ele vos dará, Deus, eu vou rogar a Deus, e Deus vai dar a vocês outro. Essa palavra no grego é alo, quer dizer outro, da mesma essência, com operação diferente, mas da mesma essência. Então olha que interessante, Jesus, ele foi assunto aos céus, é verdade, Jesus foi assunto aos céus, sim, é verdade, mas ele nos disse que antes de ir para os céus, ele estaria rogando por nós a Deus, que enviaria outro, da mesma essência. E ele nos enviou o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, reunidos num cenáculo, alguns discípulos, possivelmente um número de 120 irmãos, foram cheios do Espírito Santo, e ali então receberam o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, e é esse Espírito que habita em nós. E é interessante, amados, que quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, nós conhecemos o texto também que diz que o fruto, e fruto, lembre-se, é resultado, o resultado do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então olha só o que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós entendamos que Cristo é a videira verdadeira. E que ligados na videira verdadeira, nós vamos produzir, amados. Primeiro será produzido em nós, o quê? A mesma essência do Cristo, que é a videira. E produzido em nós vamos produzir naqueles que nos rodeiam. E se Cristo foi para os céus, mas mandou outro da mesma essência, nós vamos produzir então o fruto do Espírito. Então olha que coisa tremenda, amor. Está faltando aí? Alegria, meu amado irmão, está faltando aí? Paz, está faltando aí? Vamos ser sinceros, não responda para mim, responda para você, está faltando amor na sua vida?
Está faltando alegria na sua vida? Está faltando paz na sua vida? Porque eu quero ser sincero e abrir o meu coração, muitas vezes, fazendo uma autorreflexão, eu percebo que está faltando aqui, está faltando amor. Muitas e não poucas vezes eu percebo que está faltando alegria, é tanto estresse, é tanta correria, é tanta dificuldade, está faltando paz, é tanto receio, é tanto perigo, é tanta circunstância diversa. Vamos ser sinceros, você tem conseguido caminhar em paz? Você tem conseguido viver uma vida alegre? Você tem sentido o amor de Deus por você e amor por outras pessoas? Sua vida tem sido caracterizada por amor, alegria, paz? E eu acho que a resposta a gente já sabe. A gente precisa diagnosticar esse problema. E sabe qual é o problema? O problema é que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e para produzir nós precisamos estar ligados em Jesus. Nós precisamos estar conectados em Jesus. Se está faltando amor, se está faltando alegria, se está faltando paz, está faltando um ajuste em você, sabe por quê, querido? Porque você só precisa ajustar a sua posição. Quem faz o resto é Deus. Às vezes a gente vê alguém bem-sucedido espiritualmente, uma pessoa abençoada, bondosa, longânima, benigna. A gente vê, alguém que é manso, que tem um domínio próprio, e a gente pensa, olha, aquela pessoa ali, ele é um bem-aventurado, ele é um bem-sucedido, olha, ele nasceu num berço especial. O problema não é nascer num berço especial, o problema é a posição que nós estamos. Sabe por quê? Eu quero te dar uma dica aqui. Jesus é a videira verdadeira, e nós somos o quê? E eu vou dizer, sabe para que serve o ramo? Para nada. Ô pastor, como assim? Se você abrir a palavra do Senhor comigo lá em Ezequiel, capítulo 15, olha o que diz a palavra do Senhor no verso 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, por que mais é o sarmento da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio fica também queimado, serviria acaso para alguma outra obra? Essa palavrinha estranha aqui, usada sarmento, quer dizer ramo. Sabe o que o profeta levantado por Deus está dizendo ao povo de Israel? Está dizendo assim, ó povo de Israel, acaso o ramo da videira tem alguma utilidade, senão a mesma que os ramos das outras árvores, que é ser lançado no fogo? O ramo da videira serve para quê? O ramo da videira serve para fazer um penduricalho? Não serve. O ramo da videira serve para construir alguma coisa? Não serve. O ramo da videira se queima de um lado, se queima do outro, serve para mais alguma coisa? Não serve. Sabe, queridos, isso aqui é para nos lembrar que o poder, a graça, a virtude não está em você. Você só é um ramo. Um sarmento de oliveira. Sabe o que eu sou? Eu sou só um ramo. E o ramo só tem alguma utilidade quando ele está ligado na videira. Porque desligado da videira, ele não tem utilidade nenhuma. Ele não serve nem para fazer um penduricalho. Ele não serve para edificar nada. Ele não tem distinção de nenhum outro ramo da floresta. Então, sabe a distinção, sabe a diferença entre nós na caminhada da vida? É se nós estamos dispostos a estar ligados no nosso Senhor, para realizar aquilo que o nosso Deus nos chamou, que é produzir. E a pergunta é, você tem produzido? Porque a sentença, queridos, é dura, é difícil. A sentença para quem nada produz é ser cortado e lançado fora. E a sentença para quem produz alguma coisa é ser podado para produzir mais, porque o Senhor deseja que nós produzamos abundantemente.
No verso 5 do capítulo 15 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que coisa interessante, eu li apenas 8 versículos. A perícope são 11 versículos, eu li apenas 8. Nos 8 versículos que li, a palavra permanecer é descrita 8 vezes. Sabe por quê? Porque o segredo de realizar o propósito que Deus tem para mim e para você, para nós, para a sua igreja, é permanecer. Você não precisa se preocupar com o tipo de ramo que você é. Você não precisa se preocupar com as qualidades que você tem, com a força que você tem, com o conhecimento que você tem. Você não precisa se preocupar com a beleza que você tem. Você precisa se preocupar apenas com a posição que você está. E a palavra do Senhor está dizendo que quem permanece em Jesus, e Jesus permanece nele, esse dá muito fruto. E que fruto Deus deseja gerar em nós? Ele deseja gerar em nós longanimidade, bondade, benignidade. Longânimo é aquele de ânimo alongado, né? Já viu aquele crente pavio curto? Que coisa terrível, que coisa carnal, que coisa neófita. Como assim, pastor? Porque eu até acredito no crente pavio curto, aquele que se converteu, né, ontem, anteontem, e ele não tem a experiência da caminhada, e ele ainda bebe leitinho, e ele ainda é um crente menino. Mas sabe, queridos, às vezes nós estamos há tantos anos na igreja, e nós somos meninos na fé, nós somos crentes carnais. E o crente carnal é aquele que não está experimentado na palavra da justiça, não tem longanimidade. É pelo fruto que a gente conhece a árvore, não é assim? Jesus não disse: olha, não se pode colher figos de abrolhos. A árvore má não pode dar bons frutos, e a árvore boa não pode dar bons frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. E a pergunta é: qual fruto você tem gerado? Qual fruto você tem dado? Eu procuro vir de paletó, gravata, todo dia. Chegou um irmão e disse assim: pastor, quando esse paletó for aposentado, me empresta, hein? Me elogiando, porque eu acho que ele achou que eu estava bem aparentado. Mas sabe, querido, isso é só o exterior, porque o que o Senhor enxerga está aqui dentro. O que o Senhor quer ver é o nosso coração, é a nossa vida, é o resultado da nossa caminhada. E se a nossa caminhada em Cristo não tem sortido fruto, significa que você pode até achar que está em Jesus, mas não está. E se você acha que está em Jesus, Jesus não está em você. E toma cuidado, porque a sentença é terrível. Aquele que não produz é arrancado e lançado fora. Por quê? Porque você, se não produzir, presta atenção, é duro, eu sei, e quando digo a você, dói aqui. Se nós não produzirmos, nós não servimos para nada. Olha para você, eu olho para mim. Nós temos produzido? Não, pastor. Então só tem duas opções: nós tomarmos uma posição e estarmos conectados, ligados na videira e clamarmos o Senhor para nos podar, a fim de que frutifiquemos em abundância, ou não temos serventia nenhuma. Eu sei que isso parece loucura no momento onde nós ouvimos as pregações. O que você está precisando? Venha receber a sua bênção. Ué, pastor, mas então não é de graça, eu tenho que fazer alguma coisa? Olha, querido, eu gosto de dizer que a salvação ela é de graça, mas a vida cristã custa e custa caro. E qual é o preço da vida cristã? O preço da vida cristã está ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Não é uma denominação, não é uma religião, muito menos uma nação. A videira verdadeira é Cristo, e quem está ligado em Cristo frutifica. E se olhando para mim, e você olhando para você, não temos podido perceber em nós os frutos de justiça, sendo gerado em nós, Cristo, através de nós, Cristo sendo gerado nas pessoas que nos rodeiam, tem algo errado. E se você não cumpre o papel para o qual foi chamado, você só serve para ser lançado no fogo. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu já ensinei tanto à igreja que Deus não tem filho coitadinho. Você já viu? Quando você dá uma palavra dura num filho que acha que é coitadinho, que é muito, ele tem uma autopiedade, né? E tal. Não, Deus não tem filho coitadinho. Você precisa saber que o preço da sua vida foi o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós, para que nós que outrora éramos escravos do pecado,
presos debaixo das garras de Satanás, agora pelo sangue libertos, possamos viver uma vida para a glória de Deus. E se isso é demais para você, querido, eu quero te dizer que o Evangelho é demais para você, porque isso é o Evangelho. A boa notícia de salvação: eis que vos trago boas novas, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador de quê? Eles acharam que era de César, o Império Romano que sobrepujava Israel, mas não era de César. César continuou ainda com seu império por muito tempo, o Império Romano ainda perdurou muito tempo. Mas Jesus veio salvar do império das trevas, das garras de Satanás, para que agora, libertos do pecado, possamos viver para a justiça e conectados em Cristo, que é a videira, possamos dar frutos para a glória de Deus. Sabe, querido, eu estava hoje pesquisando, a gente precisa ir relembrando qual a diferença de benignidade para bondade. E eu achei uma diferença interessante. Benigno é aquela pessoa no amplo. Já viu uma pessoa boa? Benignidade, uma pessoa boa, uma pessoa benigna. Camarada, todo mundo conhece o camarada porque ele é generoso, ele é bondoso. Fulano de tal, ele é generoso. Olha, aquela pessoa é tão bondosa. É mesmo? O que ela fez? Você coça na cabeça, você não sabe nem o que ela fez no último mês, ou não está se lembrando naquele momento, mas você sabe que ela é uma pessoa boa. E bondade é a prática ali na hora. Então, não adianta ser benigno se não praticar. E não adianta fazer uma bondade se isso não caracterizar a sua vida. Então, sabe o que ligados em Cristo é gerado em nós? É gerado a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E é tão difícil isso, não é? Então, olha só quanto presente. Você já viu que a gente encara o fruto do Espírito como uma obra que Deus quer gerar em nós para abençoar o próximo? E é verdade. Mas antes de gerar em nós para abençoar o próximo, o Senhor quer gerar em nós para nos abençoar. Abre aí o seu coração e completa de amor, de alegria, de paz. Olha que tipo de vida você vai ter. Coloca aí bastante paz, acrescenta aí muitas medidas de amor. Abre aí o seu coração e coloca dentro do seu coração alegria. E você vai ser aquela pessoa alegre, cheia de paz, longânima, benigna, que tem um domínio próprio, cheio do amor de Deus. Olha que vida nós estamos perdendo. E nós estamos perdendo essa vida porque Jesus morreu na cruz para garantir essa posição. Ah, mas eu não consigo, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, sabe? A minha família é assim. Não tem a ver com você, com o ramo que você é. Você pode ter nascido em berço de ouro, que você só serve para o fogo, porque eu e você somos apenas ramos. E o ramo não tem valor nenhum, não serve nem para um penduricalho. Esse sou eu e você. Só que tem uma questão. Quando nós estamos ligados em Cristo, quando nós estamos na videira verdadeira, nós somos capacitados a produzir Cristo. Cristo onde quer que estejamos, Cristo é gerado em nós, o brilho de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, e Cristo vai sendo gerado em nós, e à medida que Cristo vai sendo gerado em nós, Cristo também vai sendo gerado naqueles que nos rodeiam, e nós passamos a ser instrumentos de justiça na mão do Senhor. E tudo isso, o segredo disso tudo é o quê? É o que está lá no verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você já quis ser bênção na vida de alguém? Você já quis ser boca de Deus na vida de alguém? Você já quis estender a mão a alguém e de repente você olhou para si e viu a sua incapacidade? A gente precisa estar com as questões bem claras na nossa mente. Você e eu somos incapazes mesmo. Você é incapaz, tá? E eu também. Mas olha só, nós precisamos lembrar o seguinte, que o que nos faz portadores da bênção de Deus é o próprio Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Então não queira ser uma bênção na sua capacidade, na sua força, na sua sabedoria, na sua inteligência. Lembre-se que você será uma bênção na medida que você está ligado em Cristo, na cruz do Senhor, no sangue do Cordeiro.
porque Deus vai transformar você, Ele faz em você, para fazer através de você, esse é o propósito dEle. Então o que Deus espera de nós? Que nós produzamos frutos de justiça, que nós produzamos fruto do Espírito Santo, que nós sejamos instrumentos de justiça. Esse é o propósito de Deus. O segredo não está em você, no seu estudo, na sua capacidade, na sua ética, no seu berço, no seu temperamento. O segredo está na posição. Que posição? Ligados na videira verdadeira ou desligados da videira verdadeira. Então eu tenho de estar ligado em Cristo, eu tenho de estar em Cristo, e Cristo estando em mim, e Ele vai transformando a minha vida dia após dia, e nós vamos nos alimentando, e nós vamos sendo moldados, modificados, trabalhados, e Cristo vai fazendo a sua obra. Amém, queridos? E aí você fala assim: poxa, pastor, mas evangelho é isso? Então, ao invés de vir receber, eu tenho de vir perguntar o que Deus quer de mim? Olha que coisa interessante. Sabe o que Deus quer para você? O mesmo que um pai quer para um filho. E a palavra diz que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Eu não sei você, mas eu quero só o melhor para os meus filhos. E olha que eu sou falho e limitado, e às vezes o que eu quero, mesmo eu achando que é o melhor, não é. Mas Deus não é limitado. Então, quando você está disposto a se entregar e a buscar a Deus, e a se ligar em Cristo, e Cristo habitar e dirigir a sua vida, é aí, meu amado, que você tem o start da realização do real propósito da sua existência. Pergunte ao Senhor o que Ele espera de você. Alinhe a sua vida com a expectativa de Deus e viva uma vida acima da média. Não seja um pedinte na casa do Pai. Não seja um mendigo na mesa do Pai. A mulher Cirofenícia disse a Jesus: os cachorrinhos comem das migalhas, e Jesus de fato a abençoou. Mas Jesus antes disse a ela: olha, o pão da mesa está destinado para os filhos. A gente tem, como a mulher Cirofenícia, sobrevivido das migalhas de pão que caem da mesa. E qualquer coisa que vem de Deus para nós é muito bom. Mas eu te desafio a romper e a viver num nível mais excelente, mais alto. A deixar uma posição de pedinte na casa de Deus. Puxa vida, né? Podia ter... Eu já ouvi alguém dizer assim: nós podíamos fazer uma campanha para esse propósito. Nós precisamos fazer campanha para nos ligar mais a Deus, para nos ligar mais à videira. Precisamos de uma campanha para abrir o coração e o Senhor entrar mais em nós. Porque a despeito do que a gente acha que precisa, eu quero dizer para você, o que a gente precisa é estar no centro da vontade de Deus. Porque o salmista diz assim: fui novo e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado e sua descendência mendigar o pão. Antes que a palavra saia a nossa língua, o Senhor já conhece toda. Os lírios do campo se vestem melhor que Salomão, e Deus nos ama muito mais. Os pássaros dos céus não ajuntam em celeiro, e Deus os alimenta, e nós temos um valor muito maior. Às vezes a gente está pedindo a vestimenta, está pedindo um alimento, enquanto Deus tem muito mais para nos dar. A gente só está na rota errada. Comece a perguntar ao Senhor o que Ele espera da sua vida. Lembre-se que a posição que você está ligada na videira vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Comece a voar como águia altaneiramente, usa a sua boca, declara a palavra profética. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro essa porta aberta. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o meu filho. Senhor, em nome de Jesus, toma o meu emprego. Você, meu irmão, pertence à família do Senhor. É concidadão dos céus. Você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Você recebeu a autoridade para usar o nome de Deus. Você não é um pedinte que precisa ficar na fila do pão. Você é alguém que pode romper com esse evangeliquez que nós vivemos. Você é alguém que pode procurar andar em justiça, em santidade, ligado na videira, produzir frutos de justiça, ver cumprido na sua vida os planos e propósitos de Deus. E isso é muito mais do que a gente tem recebido na fila do pão ou debaixo da mesa, nas migalhas que caem do pão. Porque você não é apenas um servo.
Os judeus eram servos, nós somos filhos. Por isso João diz em sua primeira carta, olha só que poder que Deus nos deu de sermos chamados filhos, porque o judeu não se caracterizava como filho. Então olha o que Deus tem para nós, e eu quero encerrar essa palavra aqui. Deus tem para nós um outro nível, querido. Nós estamos aí em quarentena, né? Hoje a igreja está com um número menor, mas quem sabe não é você que precisa ouvir essa palavra. Deus tem para nós um outro nível de intimidade, um outro nível de propósito, um outro nível de entendimento, um outro nível de olhos abertos. Deus deseja que entendamos que ao cumprir o propósito dele, as portas se abrem. Sabe que a palavra lá em Coríntios, Paulo diz assim, quem conheceu a mente do nosso Senhor? E tem muita gente que fica só nesse primeiro momento do verso. A gente não conhece a mente de Deus. Mas Paulo continua e diz assim, nós temos a mente de Cristo. Como é que é isso, pastor? Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, habita em nós. Então, quando você está em intimidade com Deus, você consegue entender o que Deus espera da sua vida. E conseguindo entender nos ouvidos do coração o que Deus tem para você, e tomando uma posição de honrar a Deus, sabe, queridos, você começa a produzir o que é amor. Eu tenho certeza que está faltando. Produzir paz, alegria, está faltando. Produzir domínio próprio, temperança, bondade, benignidade. E aí Deus começa a fazer essas coisas extraordinárias em nós, e começa a fazer através de nós, e o nome de Deus passa a ser glorificado através das nossas vidas, e o propósito dele vai sendo realizado. Então o que você precisa fazer? Você precisa pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos, mostra-me o teu propósito, eu quero andar segundo a tua direção. Hoje nós falamos pela manhã, nós temos um alvo que é Cristo, nós temos um caminho que é a palavra, e uma estratégia para chegar lá, que é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode conhecer Jesus e a palavra, se faltar o Espírito Santo você vai tropeçar, querido. Por quê? Porque tem muita gente que conhece a palavra, mas não resolve, porque não põe em prática, porque não tem em si o Espírito da promessa. Tem muita gente que acha Jesus, né, um popstar, mas não resolve nada também. Mas quando você tem o alvo que é Jesus, quando você entende que o caminho é a palavra, e a estratégia para conseguir entender essa bússola, esse mapa, é o Espírito Santo de Deus, que vai te dando iluminação, e você vai caminhando e voando altaneiramente. E aí talvez você entrou aqui pensando que os seus problemas fossem lá na família, nos filhos, nas finanças, nos negócios, na escola, no futuro. Não, querido. A nossa maior necessidade é realizar aquilo para o qual fomos chamados, que Deus nos projetou, que é dar frutos, porque Jesus é uma videira, o Pai, o Deus Todo-Poderoso é o agricultor, e nós somos os ramos, e o único propósito de um ramo é dar fruto, porque se ele não der fruto, ele não presta para nada, se não ser lançado fora. Então você está desafiado a começar a produzir. Lembre-se, querido, da metáfora do Isaías, capítulo 5. A videira do meu amado foi plantada num terreno fertilíssimo. As sementes foram as melhores, as escolhidas. A terra foi sachada, foi arada. Levantou-se algumas cercas para que nenhum animal destruísse aquela vinha. Sulcos foram feitos na terra, lagares foram feitos para reter água. E sabe qual foi o resultado? Uvas amargas. Será que eu e você podemos dizer que não temos condições de produzir frutos de justiça? A pergunta é, qual a semente que Deus nos enviou? Nós fomos criados de novo da semente incorruptível que é a palavra de Deus. Com que água Deus nos banhou? Com o sangue do Cordeiro vertido no madeiro, na cruz. Fomos escolhidos pelo Senhor, e que nos enviou Jesus para pagar o preço da nossa transgressão. O Senhor entregou o seu melhor para essa lavoura aqui, ó. Essas vides maravilhosas, que são vocês, que somos nós. Sobre nós o Senhor entregou Jesus, o sangue do Cordeiro, Ele entregou o seu melhor. Você precisa produzir, sim, frutos de justiça para Deus. E fazendo isso, todas as demais coisas serão acrescentadas.
Afinal, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Realiza o propósito de Deus na sua vida, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente quer trocar, não é? A gente quer inverter. A gente quer ir na presença de Deus para ver vou buscar a minha benção. Vou buscar a minha benção. Não, querido. Busque intimidade com Deus, porque coisas grandiosas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a direcionar a sua caminhada rumo ao propósito de Deus e colher frutos de justiça. Esse texto termina no verso 11, que diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Olha só, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está preocupado com a sua alegria. Deus está preocupado com a sua alegria. Tenho-vos dito isso. Isso o quê? O que acabamos de ouvir. Se você não ouviu, não era para você. Deus está dizendo isso para você, para que a alegria dele, enquanto morada no seu coração, e para que a sua alegria seja completa. Feche os seus olhos. Meu Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é de eternidade em eternidade, Pai. O Senhor é maravilhoso, tem cuidado de nós, ó Pai, tem um plano para nós. Meu Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos as faltas, perdoa-nos as transgressões, as iniquidades, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa falta de disposição, a nossa preguiça, o nosso comodismo, Pai. Que nessa noite sejamos despertados a buscar viver uma vida que agrada a Ti, a estarmos ligados em Cristo e Cristo habitando em nossos corações, Pai. Porque nós queremos ver cumprida em nossa casa, em nossa família, os Teus planos, Pai. Nós queremos ver na vida dos nossos filhos, ó Pai, cumprido aquilo que Tu tem prometido a nosso respeito, Pai. Porque a Tua palavra é a garantia de tudo que o Senhor tem dito a nós, ó Pai. Meu Senhor, a começar em mim, na minha casa, a começar na vida dos meus irmãos, nos lares dos meus irmãos, nesse rebanho, nessa videira, Pai, nesses ramos maravilhosos que o Senhor entregou Jesus para morrer em nosso lugar, ó Pai. A começar em nós, transforma-nos, Pai. Renova-nos, Pai. Vivifica-nos, Senhor. Sacode o Teu povo, Pai. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, muda o nosso ser, ó Pai. Nós queremos muito mais, ó Pai, do que temos visto, Senhor. Porque pela Tua palavra sabemos que o que temos visto são gotas, perto daquilo que Tu tens para derramar e para fazer, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, todo empecilho, todo impedimento, todo pecado, todo peso, todo cuidado deste mundo, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e lançamos fora, Pai. Toda amarra, todo grilhão, toda cadeia, todo sofisma mental, toda mentira tida como verdade, Pai, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, ó meu Senhor, edifica, Senhor, Cristo em nós. Que o brilho de Cristo reluza em nossas vidas, ó Pai, e que a nossa simples presença nos lugares diversos seja um bálsamo, uma fragrância Tua a quem nos rodeia, Pai. Toma a igreja presbiteriana de Teresópolis, Senhor. Toma cada membro desta casa. Toma cada visitante, meu Deus. Senhor, sacode o Teu povo, Pai. Nós queremos ser os atalaias que o Senhor constitui nesse lugar, nessa cidade, onde o Senhor nos colocar, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nessa noite que vamos participar da ceia, Senhor, prepara os nossos corações, Senhor. Lava-nos, ó Pai, com o sangue do Cordeiro. Lava os nossos pés, Pai. Talvez aqui nessa noite, Senhor, o Senhor, ó Pai, deseje lavar alguém por inteiro.
Oh, meu Pai, que o Teu Santo Espírito, que convence da justiça, juízo e pecado, tome os nossos corações, Senhor. Nós somos Teus e Tu és o nosso Deus, Pai. Meu Senhor, que o brilho de Cristo reluza sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Quero convidar os nossos presbíteros a estarem à frente.